Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando início, então, à sessão do dia de hoje, dia 18 de maio de 2020. Então, invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Primeiramente, quero fazer uma saudação especial a todos os vereadores, a nossas vereadoras, Maria da Glória Menegoto, Eleonora Broilo. Quero fazer uma saudação especial aos internautas que nos assistem nas redes sociais. Fazer uma saudação especial à TV Sera, telespectadores, através do Leandro Adamati aí, que nos acompanha. Saudar também o chefe de contabilidade da Prefeitura Municipal, Gilmar Paulos, que está aqui presente, imprensa, funcionários da casa e demais presentes. Passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Então, eu convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça o uso da tribuna. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os demais colegas vereadores. Peço permissão para tirar a minha máscara, para poder fluir melhor a minha fala. Cumprimentar a TV Serra, nosso colega Leandro, nossos colegas trabalhadores desta casa, a imprensa que está aqui através da rádio Espaço FM, também todos que estão acompanhando a sessão de casa através da internet. Eu vou registrar aqui, presidente, um assunto que é referente ao Covid-19. Uma startup de Bento Gonçalves cria estação de álcool gel para a população. Máquinas da empresa Ice Hot foram adaptadas e irão liberar de forma gratuita o produto para higienização das mãos dos Bento Gonçalvenses. Mas aqui em Farroupilha também chegou. E aqui na praça da estação dos ônibus, na Praça da Matriz, tem 2 dessas máquinas à disposição da comunidade. Muito prático para ter o acesso ao gel, aonde o cidadão se aproxima, com o pé ele aperta uma alavanca e o álcool gel, então, pinga nas suas mãos. Isso são iniciativas que o país vem apresentando. Final de semana, aparecia no jornal a eficiência agora através da robótica. O humano, neste momento, se preservando do Covid-19 e a tecnologia avançando. E avançando muito, e muito rápido. Este período de Covid-19, os países que trabalham com a tecnologia estão mostrando o quanto estavam se preparando e chegou o momento de mostrar esses estudos na prática. É robô que serve o paciente, é robô que leva o medicamento, é robô que está levando as compras até as residências, o que está higienizando as ruas com desinfetantes e outros componentes contra o vírus. Isso é o futuro que chegou no nosso presente. E eu quero aqui, através desta fala, congratular a startup Ice Hot, que criou esse equipamento, que chama Ice Gel, pela iniciativa, parabenizar eles, e também uma parceria com a Unimed Nordeste, que faz, então,
recolocação do produto quando termina. Então, através do requerimento 8098 de 2020, parabenizar e que essa iniciativa possa ir para outras cidades. Sabemos que hoje o mais caro de tudo é o álcool gel. Sem contar o teste, que é um absurdo, né? O desempregado, que neste momento está lá esperando os R$600 do governo federal, a segunda parcela, se vai fazer por conta um teste, está acima de R$200. Até que o governo libere gratuitamente para todos os brasileiros tirarem as suas dúvidas, vai demorar um pouco. Então, o álcool gel também é um dos produtos mais caros neste momento nas partilheiras. É o que mais ganhou espaço. Tu chega a abastecer no lugar das balas e outras guloseimas que ali ficavam, hoje é o álcool gel, né, Tadeu? Está lá, de várias cores, cheiros e brilhos. É o álcool gel. Muitas empresas estão ganhando dinheiro nesse momento e mantendo o seu quadro de trabalho. Parabéns a quem entrou nesta onda e está surfando nessa onda, mantendo o trabalhador e também a comunidade com os produtos que neste momento é essencial para a sobrevivência contra este vírus. Peço que no final possa ser votado, presidente. E eu trago aqui um relatório que veio da Prefeitura do dia 8 de maio de 2020, onde apresentamos o ofício 99, o pedido de informação 010 de 2020 e o ofício 99 do Gabinete do Presidente, que era, então, direcionado ao Executivo, solicitando informações do auxílio moradia aos profissionais da área da segurança. Eu faço parte da Comissão Especial e a Comissão de Segurança Pública, juntamente com o vereador David, juntamente com o vereador Mário, e eu vou estender aqui o convite também ao vereador Fabiano Piccoli. O que o Executivo mandou para casa é um informativo desde 2017 até 2020, no mês de março, de quantos mil passou ao Mocovi, para que o Mocovi conseguisse, então, auxiliar os nossos brigadianos, os nossos bombeiros e também os nossos policiais da Polícia Civil e também a própria Polícia Rodoviária, que são beneficiados com este auxílio moradia, projeto que apresentamos aqui lá em 2016, que virou lei em 2017, sancionada pelo prefeito, na época o prefeito Claito, e também ano passado, dezembro recebemos nessa casa um aumento desse valor que estava em 450 e ia para R$600. Muito bem discutido nessa casa, mas na prática ainda não iniciou. Já estamos no 5º mês do ano e não evoluiu a aplicabilidade da lei aprovada aqui por todos nós vereadores. O que eu trago à tribuna é que a comissão essa, e também estendo aos demais vereadores, senhor presidente, possa ser agendada uma reunião com o atual prefeito Pedroso, claro, dentro de um limite dos dias, deixar ele se organizar e ficar interagido nas atividades e nas ações que vinham acontecendo, mas que possamos ir lá e juntamente com o Mocovi, juntamente com a secretaria e esta casa, para ver o porquê que não aconteceu e qual é a alternativa para atender esta classe tão importante que recebe esse auxílio, que é, no Estado do Rio Grande do Sul, uma referência. E é um incentivo para que a segurança possa buscar mais policiais para nos servir na parte da segurança pública. Então, eu deixo esse pedido, que a casa possa agendar com o prefeito Pedroso uma reunião com essa comissão e também os demais serão todos muito bem-vindos, porque 2017 foi um total nos 12 meses
440 mil reais. Iniciou em janeiro de 2017 com 36.700. Fevereiro, 46 mil. Março, 46 mil. Abril, 46 mil. Maio, 45.300. Junho e julho não teve, ficou zero. Daí agosto foi 36.700. Setembro, 46 mil. Outubro, 65. Novembro, 36 mil. Dezembro, 36 mil. Total, 440 mil reais no ano de 2017 para auxílio à nossa segurança pública. 2018, então, começou o ano de janeiro com 50 mil reais. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, também com 50. Outubro não teve, foi zero. Mas novembro, 50 mil. E dezembro, então, supriu o mês de outubro que não receberam. Que daí fechou 600 mil reais. Teve já um grande aumento aqui neste valor repassado, nesse repasse. 2019 começou em 50 mil e foi até o mês de julho, agosto com 50 mil reais. Setembro foi 60, 60 em outubro, 60 em novembro, dezembro 50 mil. Aí teve um acréscimo também de 30 mil reais, chegando a 630 mil reais. Janeiro começou em zero. Fevereiro, então, foi enviado um recurso de 106.800, que supriu o mês de janeiro que estava atrasado. Março foi 54.100 e o restante agora não tem ainda essa relação. Dentro do que a gente pode fazer uma análise, o ano de 2020 ainda não teve o reajuste da lei aprovada por essa casa. Eu quero agradecer aqui quem assinou esse pedido de informação, foi o Gilmar Paulos, que é o chefe da contabilidade, que é de extrema importância a gente ter esse documento, que já está na casa, porque além de ser um grande incentivo para a área da segurança pública, mostra também que a lei está sendo cumprida, a anterior, mas não a atual. E por isso que vamos aqui, acionar a Comissão de Segurança para que, de fato, possamos buscar, vereador Piccolo, vereador David e vereador Mário e os demais colegas, a aplicabilidade da lei, sabendo que o município vem, neste momento, numa posição positiva do orçamento, por mais que estamos passando por uma grande dificuldade financeira, até então estamos ainda na posição positiva do nosso orçamento, que acreditamos que terá um reajuste significativo até o final do ano, uma queda significativa, mas que vai dar para manter os pagamentos entre entidades. Falo aqui da PAI, que recebe recursos do município, também a MAFA, que presta um serviço e recebe recursos, ao próprio Mocovi, entre outras entidades, as escolas que são de educação infantil e entre outras. Era este o assunto, presidente, que eu trago e deixo a casa para que possa marcar a reunião. E também aproveito neste momento para registrar que, em nome da comunidade, que não fala em partido, que não fala em cor, não fala em raça, nem classe social. Os farroupilhenses, o sonho de todos é ter uma cidade feliz, uma cidade com harmonia, uma cidade profícua, uma cidade que tenha crescimento, que tenha emprego, que tenha uma saúde para todos, entre outras ações que é dever do Executivo de seguir buscando melhoria para a comunidade. Esse é o nosso desejo. Desejo, vereador Catafesta, para o novo grupo que está ali, através do prefeito Pedroso, possa administrar e seguir. Dava eu uma entrevista para a Rádio Espaço há pouco, que este é o meu desejo, que possa seguir as obras, seja ela da praça, seja ela da pavimentação, atendendo agora essa
calamidade do Covid, que possa atender toda a comunidade e que possa ser ouvinte, ouvir esta casa, porque esta casa passou dias de tristeza e vai passar porque ninguém quis ou queria fazer o que foi feito. Isso é certo, mas a lei e é para todos. Não existe meia lei. A lei é única e tem que ser cumprida. E os princípios do administrador público, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade dos atos públicos e a eficiência é para todos. Então, esse é meu desejo, que o prefeito que assume esse novo desafio possa seguir nesta linha, ouvindo as entidades, ouvindo os órgãos constituídos no município e os poderes constituídos para tomada de decisões, para não ter que esta casa agir novamente, que esta casa jamais possa agir para uma correção de um agente público, de uma pessoa, de um prefeito do município. Por isso que a lei tem que ser cumprida. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. No final do grande expediente, vamos colocar em votação o requerimento 98 de 2020. Também quero fazer uma saudação especial ao Miller da Rádio Espaço, que está presente aqui nessa casa nessa noite. Convidamos o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Eleonora, vereadora Glória, imprensa, funcionários da casa, todos que nos prestigiam na internet e aqui. O que me traz aqui essa noite, senhor presidente, é um assunto rápido, mas de interesse de todos nós, né? Nós estamos aí reorganizando algumas coisas dentro da casa. Gostaria de parabenizar, né, principalmente os vereadores da oposição, PMDB e PP, pelo comportamento que tiveram na sessão de sexta-feira. Foi um comportamento republicano, comportamento que a gente espera de cidadão que ocupam esta cadeira, né? Isso enobrece essa casa, né? Eu acho que é importante que a gente saiba se comportar de diferentes formas em diferentes lugares. Uma coisa é o Thiago na praia, onde o Thiago pode estar de bermuda, tomando uma caipirinha, e outra coisa é o Thiago dentro de um consultório médico, né? A gente tem que se comportar. Isso é comportamento e faz parte da nossa existência. Mas o que me traz aqui é que fique registrado nos anais dessa casa, né, que hoje, inclusive, já comuniquei ao prefeito Pedro Pedroso, eu, né, entrego a liderança de governo, né, e por isso que é importante que fique registrado, porque alguém tem que assumir, né, alguém que tem a cara mais desse governo. Talvez o vereador Fabiano Piccoli aqui seja o mais representativo nesse momento. Então, eu acho que é importante que se reorganizem e busquem, né, soluções para apresentar os projetos e a gente seguir, né, crescendo, contribuindo e fazendo com que a cidade fique cada vez melhor numa situação tão delicada como essa. Uma situação em que eu recebo diariamente ligações de pessoas com problemas econômicos, problemas de desemprego, problemas de saúde, de doença, familiares. Então, é isso que a gente tem feito, tentando contribuir. E para que essa contribuição, nesse momento, seja mais efetiva, né, e seja de uma forma mais pragmática, né, o vereador David e eu decidimos, né, que nós vamos adotar, nesse momento,
uma relação de independência, né? Não somos mais situação, não somos oposição, né? Nós somos vereadores independentes. Isso não quer dizer que o meu partido assumiu esta situação, né? Meu partido, para nós firmar isso, nós temos que fazer uma reunião do diretório, uma reunião executiva, que sem dúvida nenhuma será feita nos próximos dias, e aí sim, dependendo do que acontecer ali, a gente larga, né, esta medida de independência. Mas eu preciso afirmar aqui, porque neste momento eu e o David conversamos e nós não conseguimos achar um caminho. Então, o caminho mais justo para com nós mesmo, do partido, e para com os outros também, isso é uma atitude nesse momento de independência. Mas ser independente não é ser rebelde, né, gente? Ser independente é saber aplaudir, né, e saber contribuir com as ações boas que o governo vem daqui para frente realizar e, se for assim, criticar, né, as ações que, porventura, o governo tomar contrárias àquilo que a gente acha que não é democrático, não é republicano e que não traz benefício para a nossa comunidade. Então, eu acho que era isso. Quero ser breve, porque, né, ainda estou de ressaca, né, ressaca política, né, não é de bebedeira, não, é política mesmo, que a gente teve aí sexta-feira. E é isso aí, gente, né? Contem com a bancada do PDT nesta casa. Presidente, o senhor tem um parceiro, o senhor também. Bancada do PL, parabéns pelo posicionamento, né? Você portou muito bem aqui, e é isso que a gente espera. Quero também aqui parabenizar o prefeito Clayton, né? Que, dentre alguns erros que podem ter ocasionados isso, né? Naquele dia ele ficou aqui das 13 da tarde até as 21 horas, sem ter... Não precisava. Ele podia ter saído, ele podia ter deixado o advogado de defesa, não. Mas ele foi homem o suficiente para estar aqui, para assinar a ata, para sair daqui da mesma forma como ele entrou, pela porta da frente, né? Ele entrou aqui através do voto popular e saiu por um voto que não é popular, mas que representa também a população, né? E naquele momento era a forma como ele tinha que sair. Então, acho que, se estiver nos assistindo, acho que merece o nosso aplauso aqui. O prefeito Clayton sempre usa bastante essa palavra. Eu acho que naquele momento ele saiu de forma digna, de forma responsável, de forma categórica. Isso é importante. Tá? Então, muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Quero saudar o José Teodoro, da Rádio Miriam, e também o Jorge Brucher, do jornal O Farroupilha, que estão aqui presentes. Obrigado pela presença. E agora eu convido o Partido Progressista, PP, para que faça o uso da tribuna. O Partido Progressista abre mão da tribuna. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça o uso da tribuna. Esse vereador também abre mão da tribuna. E agora eu convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, Jonas Tomazini. Senhor presidente, demais vereadores, Leandro da TV Serra, Zé Teodoro da Rádio Miriam Caravaggio, Jorge do jornal Farroupilha, demais colegas vereadores e a quem nos acompanha nessa noite aqui na Câmara ou das suas casas. Senhor presidente, eu quero rapidamente apresentar dois assuntos. Primeiro, eu quero falar do requerimento número 95 de 2020, vou fazer a leitura dele, onde os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo para que, considerando a estiagem em nosso município, decrete situação de emergência com o objetivo de credenciar o município a receber recursos, possibilitar prorrogação de financiamentos bancários para agricultores e liberação do FGTS de trabalhadores indiretos do setor primário, entre outras ações possíveis e necessárias. Esse é um assunto que nós tratamos há em torno de 2 semanas aqui na Câmara de Vereadores. Eu tive, inclusive, uma conversa com o vereador Tiago Brunet, que levou essa discussão para o governo naquele momento,
e nós entendemos nessa oportunidade, com essa troca de algumas pessoas que estão na administração municipal, talvez seja importante que nós possamos encaminhar aqui da Câmara de Vereadores um documento formal, solicitando então um estudo e uma análise sobre esse assunto. É importante dizer, e todos nós somos conhecedores, que o nosso setor primário ele está sofrendo muito com a estiagem, embora a gente teve algumas chuvas nos últimos dias, ainda insuficiente para a questão da agricultura, para a questão de reposição dos açudes, e vai impactar também no meio urbano, com uma possibilidade, e esperamos que não ocorra, com relação ao racionamento de água. No entanto, uma coisa já está posta. Muitas culturas já foram severamente atingidas e não vão ter um percentual de recuperação dos seus produtos. Então, o que nós estamos propondo aqui é para que o Poder Executivo faça uma análise com relação ao instrumento do decreto de emergência, para que nós possamos, então, primeiro, encaminhar esse documento para o Governo do Estado, que é quem faz a análise e homologa o decreto de emergência no município, porque ele possibilita, entre outros assuntos, alguns que nós falamos aqui. Ele possibilita a questão, por exemplo, de prorrogação de financiamentos bancários, ele possibilita também a questão de o município receber recursos. Nós tivemos uma entrevista recente do Tenente-Coronel André, que falava sobre isso também, e também a possibilidade de os trabalhadores que trabalham indiretamente, por exemplo, com cargas, o caminhão que transporta frutas, verduras, a possibilidade de liberação de FGTS. Então, essas são as ações mais diretas. Não significa que simplesmente o prefeito assinar o decreto, tudo isso será conquistado, mas para iniciar esse trabalho precisa ter esse decreto aqui no município. Então, nós inclusive, sugerimos, como eu disse, verbalmente, e agora as bancadas do MDB e do Progressistas estão, então, sugerindo, através do requerimento 95 de 2020, que seja enviado para o prefeito municipal para que possa analisar. Também quero dizer que nós estamos estudando, junto com a doutora Franciele e com a doutora Viviane, a possibilidade até de fazer algumas adequações na nossa lei orgânica. O vereador Kiko, o vereador Jorge estiveram comigo quando nós discutimos também que há uma certa confusão ali com relação a créditos extraordinários. Então, a gente precisa fazer alguma adequação. O Gilmar também estava há pouquinho, nós estamos conversando também com o Executivo, com o objetivo de aparar as arestas, verificar o que pensa o Executivo, o que pensa o Legislativo e, quem sabe, então, fazer uma redação que fique mais fácil e adequada para o andamento do município, independente de quem vai estar neste lado ou do outro lado. A parte, o vereador Sandro, presidente. Uma parte ao vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. Obrigado ao vereador Jonas. Na verdade, agora eu falo aqui, então, em nome da nossa bancada, né, PP. E o senador Luiz Carlos Reis, ele deixou o gabinete dele à disposição, então deixou o WhatsApp dele à disposição, deixou o telefone dele à disposição, para poder fazer esse intermédio. A gente sabe que nesse momento vai ser um momento extremamente complicado. O momento, a estiagem é muito grande. Eu lembro que lá com o pessoal aqui da Janssen, que iam lá falar com eles e com outras pessoas, fazendo relatos de que tinham parreirais morrendo de seca. Lá na colheita, lá no mês de janeiro, desses parreirais que estavam morrendo de seca. Então, imagina só, até agora, choveu praticamente muito pouco. Então, o problema é sério e é extremamente importante, na verdade, o que deixou para nós aqui o senador, dizendo que ele pode sim auxiliar. Então, a gente tem a nossa bancada ali, o telefone, o WhatsApp, o contato direto do senador, e ele deixou via meio de comunicação, imprensa aqui, né, registrado isso, de que ele ajuda a fazer esse intermédio para a Farroupilha, para as entidades que solicitaram. Ele consegue, nesse momento, ele consegue facilitar essa busca desses recursos, porque a gente sabe que, poxa, é burocrático, né? Queira ou não queira, pode ser sistema de emergência, tudo é burocrático. Então, se colocou extremamente à disposição aqui de Farroupilha, da população de Farroupilha. Esse é a minha parte, vereador, muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro, e venha contribuir.
é importante que nesse momento e nesse assunto, como em outros tantos, a gente possa estar com o município sempre acima de todos os nossos interesses, e é com a contribuição de cada um, nós que estamos propondo, o senador que se disponibiliza a participar e ajudar o governo, fazendo a análise e o entendimento necessário dele com relação a isso, e quem sabe a gente consiga, não é resolver, mas pelo menos amenizar esses pontos que nós estamos colocando. E o segundo e último assunto que eu quero brevemente abordar, permito? Uma parte ao vereador Arielso Arcego. Agradecendo a parte, vereador, eu vou lhe dar depois os minutos que faltou aí. O estudo que a Emater, e eu ouvia na imprensa, a Emater e eu ouvi através do presidente do Sintrafar, eu acho que é interessante que a administração municipal, eu não sei quem vai ser o líder do governo, mas os vereadores da situação, o vereador Piccolo, poderia, nesse pedido que nós estamos fazendo, nesse requerimento que nós estamos fazendo, eu acho que na hora de fazer esse estudo, ou essa situação de emergência, pegar os estudos que a Emater tem, até porque vai ter que passar pela Emater também depois para que eles aprovem. Mas eu não sei se a Secretaria da Agricultura tem todos os dados para decretar um estado ou uma situação de emergência. Então, acho que é necessário que a administração municipal, nós estamos aqui solicitando, mas que, através da imprensa, eu ouvi de que o Sintrafar e a Emater já teriam vários dados, inclusive, para colaborar nesta situação de emergência. Então, eu só gostaria de poder colaborar, nós fizemos o requerimento, mas acabamos falando, né? E eu sei que o senhor ia trocar de assunto, talvez no esquecimento de não ter falado dessas duas, da Emater e do Sintrafar. Mas então, só deixar lembrado também ao vereador Piccolo que fale então, com o prefeito e encaminhe isso junto à administração do espaço. Obrigado. O vereador Tadeu. Obrigado, vereador Arielson. Contribui, porque eu acho que realmente pode ser que muitas informações o município não as tenha, então é importante envolver esses outros atores, a Emater, o Sintrafar. Eu também acompanhei a entrevista do senador Heinz, que falou, inclusive, nesses termos que o senhor utilizou, vereador Arielson. E o vereador Tadeu está me lembrando com relação ao prazo, né? Embora seja uma informação que tenha que se estudar de certa forma e buscar dados, eu acho que é o quanto antes a gente conseguir fazer, tanto para ter as medidas, como também ter o processo de homologação e poder ter as medidas práticas concluídas. Obrigado, vereador Tadeu. Só o último assunto, então, o segundo e último, é com relação ao passe livre. A gente sabe que tem algumas categorias de passe livre que estão com os passes suspensos, é o termo, né? Em função da questão da pandemia, não motivando uma circulação maior das pessoas, o governo municipal, em conjunto com a empresa que presta o serviço, suspenderam, por exemplo, o passe livre dos estudantes, passe livre dos idosos, entre outros. Mas aí vem as justificativas, né? Os estudantes, por exemplo, não estão tendo aula, é compreensível que não se tenha o passe livre para que eles não se movimentem e não andem pelo município sem a devida necessidade. Os idosos, além de tudo, sabemos que eles estão nos grupos de risco. Então, é importante também que os deslocamentos sejam aqueles realmente necessários. Então, nós entendemos também a medida. No entanto, hoje, eu recebi uma ligação do Pablo, da FADEV, onde ele colocava que o passe livre das pessoas com deficiência também estão suspensos. E isso é uma situação que ele pediu para que nós conversássemos aqui na Câmara e levássemos para a administração municipal, porque, pensem, eles não estão, em primeiro lugar, a princípio, não estão no grupo de risco e eles precisam, muitas vezes, se deslocar para diversas atividades. E eles estão, se fizerem isso, estão tendo que pagar, então, porque estão com o passe livre também das pessoas com deficiência suspensos. Então, a nossa solicitação é que seja revista essa prática da suspensão para as pessoas com deficiência que precisam desse deslocamento. Entendemos que estudantes e idosos
São situações diferentes, mas no caso das pessoas com deficiência, acredito que a gente possa rever esse assunto, e é esse o pedido que a gente faz. Não fizemos nada formal ainda, porque entendemos que isso é uma medida que pode ser discutida e acatada de maneira mais simples, mas se precisar a gente pode retornar esse assunto na próxima semana. Era isso, muito obrigado, senhor presidente, e aos colegas que contribuíram. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Agora eu convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Fabiano Piccoli. Colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa. E o primeiro assunto, eu pego um gancho do vereador Jonas, que trouxe a questão da seca. Eu não consegui conversar com o prefeito Pedroso hoje, mas uma das pautas que ele queria para hoje era fazer uma reunião com o Sintrafar para adotar ações. E o que eu vou sugerir, e se os senhores concordarem, porque pelo que ele me falou, ele tinha a intenção de fazer um comitê de crise para a seca. E aí, quem sabe, a nossa Comissão de Agricultura possa fazer parte desse comitê. São 3 vereadores, eu não só acho que é o vereador Zé, o Arielso. Bom, aí o que vocês acham? Podemos encaminhar, porque daí a gente pode contribuir de forma direta dentro das ações, porque está bem complicada a questão da seca, mas também a dificuldade bancária de conseguir prorrogações nos financiamentos. Eu falo nós porque a nossa empresa, nós temos um financiamento junto a uma instituição financeira que a parcela venceu sexta passada. E nós tentamos a prorrogação também em função da seca, mas por causa do Covid. Porque a nossa safra não foi afetada pelo Covid, mas a venda foi afetada. Nosso principal mercado são os restaurantes, e o restaurante 60 dias fechado não teve venda, e aí não tivemos receita para poder pagar o financiamento. Mas não conseguimos. Falei com o Gustavo da Emater, tentamos fazer um laudo, mas não teve jeito. Tem o decreto municipal de calamidade, mas tem muitas dúvidas em relação até onde esse decreto pode ser aproveitado pela instituição bancária. Então, parabenizo pela iniciativa e vamos... até eu mandei uma mensagem para o prefeito agora, não me respondeu ainda, mas eu acredito que é importante a casa participar desse debate diretamente. Vereador Catafés, também excelente iniciativa dessa conversa com o Executivo sobre o auxílio moradia, que nós aprovamos a lei aqui, e em março eu havia cobrado o então secretário Vandré sobre o andamento dessa situação, e o que ele havia me dito é que o contrato com o Mocovi, que participou de uma chamada pública e venceu, tinha terminado, e aí foi prorrogado por mais 6 meses, se eu não me engano, e eles estavam tentando um convênio direto com o governo do estado para fazer o repasse do novo valor direto para os policiais, sem passar por uma associação, uma entidade privada. Eu discordei deles, que isso era uma confusão. Se nós temos uma entidade que se faz esse serviço, se coloca à disposição para intermediar, inclusive, que a gente fizesse, através da entidade, um novo processo licitatório. Eu cobrei na semana passada o setor de compras, e o processo está em tramitação de fazer uma nova licitação. Mas acredito que seja importante mesmo uma reunião com o Executivo agora, talvez esperar uns 2, 3 dias, até o prefeito tomar verdadeiramente posse. Mas são 2 iniciativas que a Câmara tem e deve participar. O vereador Elson me ajuda aqui, a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Serviço e Agricultura, o vereador Arielso, o vereador Kiko e eu. Então, eu vou fazer essa intermediação e comunico os colegas vereadores. Bom, na minha fala da última sexta-feira, eu fiz uma
mencionei uma frase de JK que eu não tenho compromisso com o erro. E nós, num dos temas do processo de impeachment, foi a quebra de decoro parlamentar por uma fala proferida pelo prefeito, e foi unânime, os 14 vereadores e abstenção do presidente, que não era passível de cassação, porque todos nós erramos. E aqui também, eu não tenho compromisso nenhum, todas as vezes que eu errei, eu admiti, e sexta-feira eu cometi 2 erros. Um, de discutir com o então ex-secretário Amarante, que me provocou, mas eu não deveria ter aceito a provocação. Eu errei e eu aceitei a provocação. Então, aqui aos colegas vereadores, eu peço as minhas desculpas, porque eu aceitei essa provocação nessa casa, e quando a gente erra nessa casa aqui, a gente tem que pedir desculpa para os colegas vereadores. Essa casa é nossa, não é minha. E o meu segundo erro foi ter passado para um amigo muito próximo um vídeo de que, no momento meu, não deveria ter passado. Então, eu não tenho compromisso nenhum com o erro, e eu, quando eu erro, eu volto atrás e peço desculpas. Então, os colegas vereadores, ficam as minhas desculpas. Porque, vereador Sandro, nós não somos Deus e também não queremos ser. Então, somos humanos e humanos erram. E quando a gente erra, nós temos que reconhecer o que a gente errou. E, infelizmente, essa falta de olhar para os erros, na minha forma de ver, foi o principal motivo de nós termos na história de Farroupilha um prefeito impeachmentado. O primeiro processo de impeachment que entrou nessa casa foi rejeitado. O segundo foi aprovado pela maioria, mas não pelo meu voto e de alguns colegas. Porque naquela segunda-feira que nós votamos, nós recebemos nessa casa um pedido que nós tínhamos solicitado: o cancelamento da compra dos terrenos e o cancelamento da negociação com o software da saúde. Foram os 2 motivos que eram pauta daquele primeiro pedido, né? O software não era pauta, mas estava num debate na comunidade, e o executivo abriu um processo administrativo para ambos os processos, e ambos os processos foram deixados de lado. O processo do software terminou na semana passada com mais uma tentativa de pagar mais um advogado R$120 mil, com uma intervenção do Ministério Público, com uma recomendação de não pagar. E o que o Executivo fez? Desconsiderou a orientação, a recomendação do Ministério Público, e não só não considerou, como o então procurador disse que o promotor não tinha conhecimento de todos os fatos para opinar. Vejam, colegas vereadores, como nós não respeitávamos as instituições. Então, isso passou, vai ficar na história. Ainda estamos de ressaca, porque não pensem vocês que é fácil para alguém que caminhou, sonhou, realizou, esteve ao lado, ter que ter uma atitude que nem de sexta passada. Os adjetivos que, inclusive, aqui dentro, algumas pessoas se referiram a mim, e pelas redes sociais, ou pessoalmente, ou para minha família, não importam, porque tenho a consciência muito tranquila de que nós tentamos muito alertar, mudar e consertar algumas coisas. Tentamos muito. Durante 7 anos, fui taxado de crítico, de cri-cri, de oposição dentro do governo, mas na ânsia de acertar o que estava errado.
poucas vezes fomos ouvidos. E aqui eu sei que outros vereadores também tentaram. E como disse JK, eu não tenho compromisso com o erro. Nós alertamos, nós tentamos. O mais engraçado é que fui chamado de vendido. Fazer a coisa certa, se fazer a coisa certa é ser chamado de vendido, pode me chamar, Tadeu, sempre de vendido. Porque nós tentamos. Enfim, e o que eu desejo ao prefeito Pedroso, que, em primeiro lugar, retomar o diálogo com as entidades, retomar o diálogo com a sociedade, retomar o diálogo com a imprensa, porque quando a imprensa publica algo que não é do nosso gosto, nós temos o direito de resposta, mas a imprensa não é nossa inimiga. Quem aponta algum erro não é nosso inimigo. E nós temos que ter esse olhar para que as coisas erradas, se estão acontecendo, que bom que tenham pessoas que nos alertem. Que bom que tenham pessoas que nos critiquem. Eu passei de sexta-feira até hoje, antes de vir para cá, sendo criticado em casa. Porque a minha esposa, a dona Maiara, me xingou o final de semana inteiro. Mas me xingou todo o final de semana. E eu digo para ela que ela é minha trava. Mas ainda bem que eu tenho essa trava. Porque nós não somos deuses, de novo, Sandro. E não queremos ser deuses. E a gente erra. Então, que bom que tem pessoas que nos podam, que nos controlam, que nos criticam. Porque assim nós podemos melhorar, nós podemos avançar e nós podemos melhorar os nossos comportamentos, melhorar a nossa forma de ser. Então, ao Pedroso, eu desejo a primeira coisa, que retome o diálogo com a sociedade. Segundo, que faça uma análise muito criteriosa sobre os contratos que foram feitos principalmente nos últimos 2 anos. Porque é o nosso dinheiro que está em jogo. Enquanto falta recurso por um lado, estava sendo esbanjado para o outro. Então, eu tenho a mais absoluta certeza que com o Dr. Valdecir Fontanella, um profissional de um caráter invejável, corretíssimo, né, e que está do lado do Pedroso, junto com a doutora Elda, que também assumiu hoje, vão fazer uma análise e ter um cuidado muito grande com o nosso dinheiro. Terceira questão, respeito pelos poderes constituídos. Tanto pelo Poder Legislativo, quanto pelo Poder Judiciário, ao Ministério Público, nós temos que ter respeito. Porque se não houver respeito, não há uma construção de parcerias, não há uma construção de projetos na coletividade. E a última questão, que se cumpra o que se promete. Ter sim e não, não também é a resposta. E o secretário Gilberto Galafassi, que assumiu hoje em Finanças, que também vai ser um grande avanço para o município de Farroupilha, ele disse para o Pedroso, sábado de manhã, Pedroso, eu tenho um grande problema. Não é resposta para mim também. Então, é isso que a gente quer. Tadeu, se não dá para fazer, Kiko, diz, não dá para fazer por causa disso. Não diz que vai fazer e depois não faz. Então, são esses 4 pontos que, se o prefeito Pedroso está ouvindo, como um amigo, como alguém que conhece ele desde os 4 anos de idade, porque a Cláudia é oriunda ali do Santo Antônio, de onde meu pai e minha mãe, e esses dias ela me mandou uma foto, deu com 4 anos, 5, na primeira Eucaristia dela.
Então, temos uma relação de respeito de muito tempo e que ele pode contar comigo como vereador, como líder de governo, como amigo, desde que ele faça a coisa certa. E eu tenho certeza que ele vai fazer. Obrigado, senhor presidente. Agora eu convido o partido da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará o uso da tribuna a vereadora Maria da Glória Menegotto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Quero cumprimentar a imprensa, os internautas que nos assistem nesse momento. Senhoras e senhores, a imprensa, já cumprimentei. Vejo o Jorge ali, o Leandro. Dizer que nesse mês nós temos muito para lembrar. Muitas coisas boas, coisas que não são tão boas. Mas eu faço questão de buscar coisas boas que alegram o coração da nossa querida Farroupilha. Quando em tempos de pandemia, chegamos a ultrapassar a Itália agora e a Espanha, né? O número de mortos ontem pela coronavírus havia passado de 16 mil. Acho que hoje já passou de 18 mil, não sei, 17, 18 mil. Brasileiros, né? Mas estamos mantendo a nossa cidade sem colapso, graças a Deus, graças aos profissionais que estão aí, graças, eu tenho falado muito do diretor da saúde, o Davi Almeida, um baita cara, um baita diretor, foi um baita secretário, trabalha muito, não tem hora nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, está sempre atrás e graças aos nossos médicos, enfim, enfermeiros, todos se preocupando com isso. Mas não podemos esquecer os sonhos e a realidade. Eu falo isso hoje porque essa casa poderia estar também com muita gente nesse momento, mas devido à pandemia, a gente não pode fazer uma homenagem. Por quê? Porque os sonhos e a realidade existiram aqui em Farroupilha. Faz 145 anos que a nossa terra progride e se moderniza, é amada, tem uma visão voltada para o futuro e a promessa de que os sonhos continuam. E todos devem ter em suas mentes esses momentos que marcaram a grande história do nosso município aqui, da nossa região. Afinal, eu falo aqui da família Cripa, da família Radaeli e da família Esperafico, que lá no início de 1875, na região de Milão, Itália, eles sonhavam também com as terras. Sonhavam com a família, com paz, com prosperidade. E esses sonhos eram inatingíveis na região onde eles moravam lá. Não iam conseguir. Até que um dia eles souberam que havia um distante Brasil. E o sonho poderia também se tornar realidade. Os sonhos se transformaram em realidade quando se opta pelo caminho, muitas vezes perigoso, muitas vezes áspero, sofrido, mas que ao se tomar a resolução de enfrentar, custe o que custar, precisa sempre dar o primeiro passo. E eles disseram, mas quem vai? Quando? Como? Por quê? Tudo isso eles foram pensando. Todas eram muitas essas perguntas e eles analisaram bem, por isso que a gente tem que analisar bem. Já lá nos nossos antepassados fizeram isso. Mas não eram só essas pessoas. Havia muitas outras famílias também. À exposição de todos, que era uma viagem perigosa e o desconhecido nas novas terras eles iam enfrentar. Então o sonho
estava a perigo, mas eram cruciais, quase questão de vida ou morte. Precisavam de muita garra, otimismo e contar com companheirismo nas viagens. A palavra companheirismo, isso reflete muito. As mulheres, elas tinham que saber que metade do trabalho e a responsabilidade dos filhos estava sobre os seus ombros. Elas eram destemidas, corajosas, sonhavam com seus filhos crescendo, se multiplicando, no que seu imaginário seria uma linda terra, fácil de plantar e conseguir seu sustento. Eles tinham uma visão de paraíso. Não era o seu marido o mais importante, mas sim eram os seus filhos que elas estavam arrastando junto delas como, aliás, para uma aventura. Então, em abril de 1875, eles iniciaram a cruzada, a aventura e o sacrifício. O navio não tinha conforto, balançava muito durante um mês. Eles andaram borrificando a água salgada do mar, a comida era escassa, o frio, odores ruins, vendo famílias perderam pessoas que nem viram a costa do Brasil. Essa história eu estou falando porque todo mundo já sabe, principalmente o Leandro Adamati, que é daquele grupo dos filósofos, né? Mas a maneira de aguentar era colocar essas lembranças num comportamento da mente. E a gente tem que falar as histórias, porque amanhã é 145 anos. E a gente não vai falar nessa casa, né? Eles aprenderam a comer pinhão, a construir uma morada rústica naquela época, bem rústica. Era o início, e que aí estava muito longe de chamar de lar. As histórias tristes e alegres se somaram. Novos italianos, alguns vizinhos alemães, da zona do vale, embaixo da serra, tinha uma igreja, um padre, começou então os batizados, os casamentos, conforme as leis da Igreja Católica. Até que veio a estrada de ferro. Estavam aqui, veio a estrada de ferro, caminhos rústicos, muitos espinhos, mas que eles estavam trabalhando e lutando. Acharam então, tinha hospital, né, escolas das irmãs do Colégio São Carlos, do ginásio Santiago, com educação religiosa naquele tempo. Tinha o cinema bolonhese. Quem não conheceu o cinema bolonhese? Eu até conheci. Quando vinha a Farroupilha, tinha o cinema bolonhese, logo ali embaixo, na Júlia. O farmacêutico Dionísio Cibele, né? O Hospital São Carlos, construído pela comunidade, administrado pelas irmãs carlistas, ambos com médicos de origem variadas. Apareceram também os bancos comerciais, postos de saúde, vinícolas, fábricas de calçado, malhas, ao ponto de ser destaque nacional hoje. O comércio, ele expandiu, as estradas se multiplicaram, alargaram, os jovens buscaram conhecimento universitário e a cidade transformou-se num polo de desenvolvimento junto com outras cidades vizinhas, com sotaques italianos, cultura deles aí, tinha alemães também, culinária, alegria, através dos cantos e danças típicas. Então, quase toda a população, ela canta hoje. Se a gente vê, eu me lembro muito bem, quando
eu morava ali no Barracão, inclusive, meu pai sempre cantava aquela canção da América, América, né? Coisas saradas esta América, enfim. O meu pai cantava e fazia festas, e quem não cantou isso já, né? Aqui na nossa cidade é muito, essa música é muito forte, né? Nessa comunidade de Delfiló. Então dizer que eles eram sonhadores, mas que lutaram, vieram a Farroupilha, e hoje nós temos cerca de 70 mil habitantes. 145 anos atrás, o que se tinha, né? A maioria de origem italiana, mas tem alemães também. Polacos, tem pessoas de todos os lados das Américas aqui conosco. Europa, África, Ásia. Batendo o coração mais forte ao cantar o hino do Rio Grande do Sul. Quando a gente ouve o hino do Rio Grande do Sul, a gente esquece praticamente tudo, porque ele entra no coração da gente. Então, as pessoas hoje torcem para o seu time de futebol, cada um o seu, participa muito da Romaria de Caravaggio, que esse ano, inclusive, acho que nem vai ter, mas muito fechada, né, não é possível muito ir lá, e a gente sabe que a Romaria de Caravaggio é onde traz mais de centenas e centenas de milhares de pessoas aqui. Então, Farroupilha se transformou nisso. E nós temos que nos alegrar que vivemos numa cidade de pessoas realmente que trabalham, pessoas que oram e que se divertem, sempre com uma visão de propriedade. Quero dar feliz aniversário para esses 145 anos desse início que trouxe a família Radaeli, Cripa e Esperafico aqui na nossa cidade, e que eles desenvolveram, que eles criaram seus filhos e que sobreviveram aqui. Então, valorizar os amigos. Quero te felicitar também, Leandro Adamati, por esse dia, porque você é a cara de tudo isso. Você trabalha muito para que isso realmente dê continuidade. E o ano passado parece que foi feita uma homenagem muito bonita aqui na casa. E a gente, como amanhã não tem como falar, a gente não podia deixar hoje de dizer que nós estamos muito felizes por esses 145 anos. E eu também vou encaminhar então o requerimento que seja enviado votos de congratulações aos integrantes do grupo cultural Ney Tempe Delfiló, através do seu presidente, Leandro Adamati, ao Círculo Cultural Ítalo Farroupilha, na pessoa do presidente Ricardo Ló, e também ao grupo Nani, onde Antoninho Tumeleiro é o Nani, onde o Antoninho Tumeleiro é o presidente. Por meio de danças, da língua mãe, da gastronomia, do vestuário, da arquitetura, a cultura italiana, através desses grupos, sempre muito bem representados, contribuem para a manutenção e preservação da história, que culmina em 2020 os 145 anos da chegada das primeiras famílias Cripa, Radaeli e Esperafico. A Rede de Sustentabilidade deseja sucesso nas atividades empreendidas pelos grupos e muito trabalho para que, por longos anos, mantenham a perpetuação desta cultura. Também eu quero também um outro requerimento, número 96, aquele era 97, enviar votos de congratulações e reconhecimento à família Cripa, representada pela Beatriz Bergamo Fleck, a família Radaeli, representada pelo Franco Félix Radaeli, a família Esperafico, representada pela Lourdes Esperafico. As famílias essas que juntas construíram uma caminhada histórica, culminando em 2020 os 145 anos de sua chegada. Uma história escrita por muitas mãos,
com muitos frutos colhidos para o desenvolvimento de Farroupilha. Então, desejamos muita saúde e trabalho e que por muitos longos anos mantenham a perpetuação destas famílias. Senhor presidente, bom, por esse momento era isso. Depois, então, eu tenho também algumas coisas para falar, mas fica para depois. Obrigado, senhor presidente, por esta oportunidade de hoje. Quero agradecer à vereadora Maria da Glória Menegotto. Antes de concluir o espaço destinado ao grande expediente, eu vou fazer a leitura e a colocação em votação de 4 requerimentos elaborados pelos senhores pares vereadores. Então, o requerimento número 98 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador signatário, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações a Stand-Up Ace Hot, que criou o equipamento Ace Gel, idealizou a ideia de distribuição de água quente e fria e álcool gel através de um totem que está sendo disponibilizado nas ruas das cidades da Serra, Bento Gonçalves e Farroupilha. Já conta com esses equipamentos para a realização da higienização das mãos na rua, bem como as empresas parceiras dessas iniciativas, a Unimed Nordeste, Rio Grande do Sul, e a empresa Safe, além do apoio das prefeituras. Então, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, subscrito pela bancada do PSB e todas as bancadas, né? E com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Também quero colocar em votação o requerimento formulado pela bancada do MDB e pela bancada do PP. Os vereadores, o requerimento 95/2020, os vereadores signatários, após ouvir da casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo para que, considerando a estiagem em nosso município, decrete situação de emergência, com o objetivo de credenciar o município a receber recursos, possibilitar a prorrogação de financiamentos bancários para agricultores e liberação de FGTS de trabalhadores indiretos no setor primário, entre outras possibilidades necessárias. Foi encaminhado pelo vereador Jonas Tomazini, da bancada do MDB, e assinado pela bancada do MDB e pela bancada do PP. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Também vamos colocar em votação o requerimento número 96 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. A vereadora signatária, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações e reconhecimentos às famílias Cripa, através da representante Beatriz Bergman Flack, a família Radaeli, através do representante Franco Félix Radaeli, e a família Esperafico, através da Lourdes Esperafico. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e subscrito por todas as bancadas, né? E com a ausência do vereador Elbio da Silva. Também temos mais um requerimento, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto, requerimento número 97 de 2020,
a vereadora signatária, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações aos integrantes do Grupo Cultural Ney Tempe de Filó, através do seu presidente Leandro Adamati, que está aqui presente conosco, ao Círculo Cultural Ítalo Farroupilha, da pessoa do presidente Ricardo Ló, e também ao Grupo NANI, pelo presidente Toninho Tumeleiro, que é o presidente. Então, por meio de dança, de língua mãe, da gastronomia, vestuário, arquitetura, cultura italiana, e através desses grupos, sempre muito bem representado, contribuíram para a manutenção e a preservação na história, que culmina em 2020, nos 145 anos, na chegada das primeiras famílias, Cripa, Radaeli e Esperafico. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente e senhores vereadores, com autorização da autora do requerimento, nós gostaríamos da bancada do PMDB de subscrever o requerimento. Então, colocamos em votação. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos e subscrito pela bancada do MDB e todas as bancadas da Câmara Municipal de Vereadores, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, eu queria só fazer um agradecimento a todos os vereadores, né? Um agradecimento pela sessão extraordinária que tivemos na última sexta-feira, referente ao impedimento do ex-prefeito, o Clayton Gonçalves. Então, agradecer a todos os vereadores, até o Tiago Brunet já tinha comentado algumas, fez alguns agradecimentos. Agradecer a todos os vereadores pela diplomacia de todos, né, pela educação, né, pelo comportamento, né, com grandeza. Uma sessão muito difícil, uma sessão muito desagradável, mas eu acredito que nós, Legislativo, nós fizemos a nossa parte. Também agradecer à comissão processante pelo excelente trabalho, né, com seriedade e imparcialidade, né, então nós tínhamos que fazer o trabalho. Agradecer a procuradora, a Viviane Varela, a assessora jurídica, a Franciele Campos, e também agradecer o secretário executivo, o Duílio Pigossi. Em nome dele, agradecer todos os funcionários da casa, inclusive até os assessores. Eu já conversei com todos. Para nós, Legislativo, foi um assunto novo, né? Nunca tinha acontecido. Então, nós, desde o início, eu falo Legislativo, nós tentamos fazer o máximo possível, com seriedade e responsabilidade, dentro da legalidade, né? Dentro da impessoalidade, para não prejudicar ninguém. Então, o julgamento teve, né? Infelizmente, os vereadores tinham que tomar alguma decisão e foi tomada. Então, mas eu acredito, nós, como Poder Legislativo, nós fizemos a nossa parte, né? Então, quero agradecer de coração a todos, né? Foi uma experiência muito difícil para nós, né? Eu acho que é uma das experiências mais difíceis que teve aqui na história da Câmara Municipal de Vereadores. Mas todos os vereadores, todos os colaboradores souberam conduzir com dignidade e com seriedade. Então, de coração, obrigado, né? Não foi fácil para nenhum de nós, né? E nós, mesa diretora, também foi muito difícil. Nós fizemos parte da votação
e tinha que fazer a condução dos trabalhos. Não foi fácil. Então, tivemos vários fatos aí que decreto-lei que nós já tinha destinado espaços e tivemos que suspender os espaços. A imprensa não conseguiu entrar. Aí os farroupilhenses também não conseguiam entrar. Mas depois tivemos a revogação do decreto, aí fizemos uma nova resolução. Então, enfim, deu tudo certo no sentido de organização do legislativo. Então, obrigado por tudo aí, por todos, né? Então, só isso que eu queria falar. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.